Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 177 e hoje nele abordaremos uma reportagem sobre a saúde dos cascos. Vocês vão ver várias nuances a respeito dos cascos dos cavalos, que são das partes mais importantes que o animal pode ter, afinal de contas, seguram toda aquela estrutura justamente ali, naquelas patinhas finas, naqueles cascos, e vocês vão saber um pouquinho mais a respeito disso. Temos também os comentários dos clássicos da Gávea e do clássico de Cidade Jardim no fim de semana, além de notícias, informações, debates, tudo aquilo a que vocês já se acostumaram a acompanhar. Está tudo prontinho e vamos começar pela reportagem A Saúde dos Cascos. Didaticamente, o pé do cavalo está dividido em duas partes. Uma interna, que compreende os ossos, os ligamentos articulares, os tendões, o aparelho de amortecimento, as artérias, as veias, os nervos e as membranas. E a parte externa, que é representada pelo casco. A terceira falange é esse osso que se encontra alojado dentro do casco. Ele apresenta vários orifícios por onde passam filamentos nervosos e vasos sanguíneos. Fazendo um corte transversal no pé do cavalo, podemos observar que a terceira falange está também intimamente ligada às várias camadas que formam o casco. Por trás dessa terceira falange está localizado o osso navicular, que é contido por importantes ligamentos. Os tendões são responsáveis pela movimentação do pé do equídeo. Logo abaixo do osso navicular, encontramos o aparelho de amortecimento. Ele é composto de tecido fibroelástico, chamado de coxim plantar, e de fibrocartilagens. Como o próprio nome diz, ele amortece o impacto causado pelo apoio do pé no chão. Quando o animal apoia o membro, esse aparelho de amortecimento pressiona os vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue retorne para as partes superiores do corpo. Essa é a área mais irrigada do corpo do equídeo, por isso é dito que o cavalo possui 5 corações. Por isso também é que ocorrem inúmeras perturbações congestivas e inflamatórias nessa região. O casco é composto por 3 partes. A muralha, que é a área externa do casco. A sola, que é abaulada, côncava e não deve encostar no chão. E esta área triangular, composta de uma crista, 2 lacunas laterais e uma medial ou mediana, chamada de ranilha. É a ranilha que entra em contato com o chão, pressionando o aparelho de amortecimento. Aqui é a cavidade cutigeral do casco. É composta de milhares de túbulos muito finos que irão formar a parede externa do casco. Na parte interna da ranilha temos o vértice, os 2 ramos e a crista. Esta faixa é chamada de linha branca. É a fase de transição do tecido vivo para o tecido queratinizado ou tecido morto. Da linha branca para fora, nós temos a parede do casco. Esta região é aquela formada pelos milhares de túbulos que nós vimos no interior do casco. O cravejamento da ferradura deve ocorrer desta linha para fora. O casco é dividido em partes, e cada uma destas partes recebe um nome. Estas regiões são chamadas de quartos. Estas 2 regiões localizadas na parte de trás do casco são chamadas de talões. As barras da ranilha são localizadas aqui, e devem estar à mesma altura destes talões. Aqui na frente do casco tem-se a pinça. E as regiões de transição entre as pinças e os quartos nós chamamos de ombros. O períuplo é a região de ligação entre o casco e a pele. O crescimento do casco ocorre daí para baixo. O períuplo produz uma substância cuja função é de impermeabilizar a superfície do casco, protegendo-o contra ressecamento e também diminuindo a sua permeabilidade à água. Esta camada de proteção é retirada no momento da aparação, mas deve ser substituída por produto comercial. O crescimento do casco é de 8,5 milímetros por mês no cavalo. Em um ano, os talões crescem 1 centímetro mais que a pinça. Alguns fatores influenciam diretamente o crescimento dos cascos. Nas raças finas e nos animais mais jovens, o crescimento do casco é mais rápido. O exercício também estimula a formação do tecido córneo. Quando deixamos o casco crescer muito, isto impede a descida de novas camadas.
O mau ferrajamento impede a boa nutrição do pé, dificultando o crescimento. Um mau aprumo do cavalo, assunto que iremos tratar mais adiante, faz com que o crescimento seja maior nas regiões que sofrem menos peso, ou seja, as que não apoiam no chão. Uma boa alimentação influi diretamente na boa formação do casco. Ao contrário do que muitos pensam, o casco não é uma estrutura estática sem movimento. Ele possui elasticidade. É muito importante que o ferrador conheça esses movimentos, pois a ferradura, em hipótese alguma, deve impedi-los. Quando o cavalo pisa, os talões se abrem e a sola desce. Quando a ranilha está bem apoiada no solo ou na ferradura, a separação dos talões é maior e a descida da sola é menor. Quando cessa esse apoio e com ele a pressão do peso do corpo, a caixa córnea recobra sua forma e seu volume iniciais. Rolando é veterinário e trabalha especialmente com cavalos atletas. Diz que a broca é uma inflamação no casco. Pela pressão, pela inflamação que se causa internamente dentro desse casco e pelo estojo o estojo do casco ter uma estrutura muito dura, muito rígida, não existe para onde escoar essa inflamação. Então acaba causando muita pressão e o animal acaba sentindo realmente muita dor. É um quadro onde o animal geralmente ele ergue o membro, né? Ele não consegue apoiar, tem muita dificuldade de se locomover. Depois de entender melhor o que é a broca, vamos então para a pergunta do Wagner. Como resolver o problema? É importante que num primeiro momento se retire a ferradura e se faça uma boa limpeza da parte da sola e muralha do casco. Aí se tenta visualmente localizar algum ponto de inflamação, muitas vezes não se consegue identificar a primeiro momento, porque ela está escondida, está internamente profunda, né? E a gente precisa aí a necessidade de manejar com o rinete ou abrir um pouquinho a sola para ver se a gente acha o caminho da inflamação. Ainda assim, se não localizado, aí sim se preconiza a presença de um profissional que possa fazer algum diagnóstico de imagem, muitas vezes se utiliza radiologia digital ou termografia, para ver e localizar exatamente o ponto de inflamação e dessa forma poder abrir um caminho para que a gente possa retirar essa inflamação e posteriormente recuperar o casco. Aqui uma pinça de casco, ferramenta utilizada para pressionar e localizar a região de mais sensibilidade. É uma estrutura muito delicada, então assim facilmente a gente pode, de uma maneira em que se entre profundo no casco, atingir a falange. Isso tem que se evitar. Então se a pessoa tem certa experiência em manuseio com o casqueamento, facilmente ela sabe até o limite que se tem para poder penetrar. A raspagem da broca é o ponto de partida, mas o veterinário ressalta que é fundamental usar antibióticos e anti-inflamatórios. O antibiótico ele acalha muito bem, especialmente em patologias a nível bacteriano, para poder eliminar o agente e proporcionar cicatrização posterior. Se utilizam também a nível local pé dilúvios com soluções desinfetantes que ajudam a que o produto possa penetrar onde está a área inflamada e também, de certa forma, eliminar a bactéria ou o agente que esteja causando a inflamação. Para encerrar, o veterinário diz que para prevenir a broca é importante evitar locais úmidos. Limpar a cocheira 2 vezes ao dia, porque a umidade enfraquece o casco e facilita a penetração de objetos contaminados e fungos. Chama atenção também para o ferrajamento. O profissional tem que conhecer a estrutura onde ele está lidando. Então é muito comum que por inexperiência o animal às vezes seja cravejado, como a gente costuma falar, onde o cravo não atinge o lugar certo, penetra um pouquinho sobre a estrutura interna do casco e aí pode ser uma porta de entrada para essas inflamações e vir a fazer uma broca com toda essa característica clínica que a gente comentou. Estamos aqui hoje no sul de Minas, às margens da represa de Furnas, para falar sobre um tema importante que é a laminite. É uma doença que acomete os cascos do cavalo e de consequências gravíssimas e quando não leva à morte, pode prejudicar esse animal acometido por o resto da sua vida. E as causas que podem desencadear essa doença são várias. E elas estão assim no dia a dia, no cotidiano dos nossos animais no manejo diário também. Então algumas coisas a gente tem que conhecer para poder evitar esse mal. Por exemplo, uma causa frequente de desencadeamento da laminite é o banho frio com o corpo quente. O excesso de trabalho também pode levar à laminite. O excesso de treinamento, a movimentação do cavalo e o seu atrito no solo
pode desencadear a laminite. O excesso da ingestão de grãos também é a laminite tóxica. Complicações pós-parto, como retenção de placenta e cólicas, né? O estresse pós-cólica também pode causar a laminite. De maneira que a gente, tomando consciência de que a gente pode, com as nossas práticas diárias, evitar a laminite, a gente pode dar banho no cavalo, mas temos que observar e esperar que a temperatura do corpo caia a uma temperatura normal, a sudorese baixe, para o cavalo então poder receber o seu banho. A ingestão de grãos nunca além daquilo que o cavalo pode digerir em 1 hora de digestão. Então, intervalos maiores e quantidades menores. O treinamento deve ser gradual, moderado e bem condicionado. Então, essas são medidas simples de prevenção que a gente pode e que levam à laminite, com certeza. De maneira que a gente adaptando o manejo dos nossos cavalos, a gente pode estar evitando esse mal que é muito ruim. É ruim de tratar, quando não leva à morte, leva a consequências graves e precisando então o animal o resto da vida de uma manutenção adequada. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, amigos, estamos aqui com a nossa mesa formada hoje, programa 177. Eu tenho lá, na extrema esquerda, Fernando Lopes. À minha direita, Joemil de Souza. E à minha esquerda, Jorge Inácio. Todos prontinhos para dar a partida a respeito do primeiro páreo que a gente vai comentar, justamente o primeiro clássico da Gávea aqui no sábado, que foi o Grande Prêmio João José e José Carlos de Figueiredo, uma prova de 1.600 metros na pista de grama, que marcou a vitória do comandante Dodge. Era o único 3 anos no campo, um filho de Dodge Free Wind, por High Yield, criação do Aras Anderson, propriedade da cudelaria Família Monteiro. O tempo foi 1 minuto 35 segundos e 25 centésimos. Chegou o segundo o americano Big Wild Cat, em terceiro Velvet Boy, quarto Bom de Bola e quinto Arqueiro. E eu vou perguntar a Fernando Lopes como é que ele viu a vitória de um cavalo que só tinha corrido 1.000 metros. Foi outra daquelas magias de Dom Dulcino Guignoni? Ô Faro, quando cruzou o páreo, minha ideia era juntar uns amigos mais abonados e a gente fazer uma estátua em homenagem ao Guignoni, né, cara? Pô, o cara pega um cavalo que corre sistematicamente páreo de 1.000 metros, primeira inscrição dele, ele bota um cavalo na milha. Quando sai a inscrição, você já fala assim, bem, alguma coisa tem. Porque o Guignoni não é um cara que escreve por escrever, está precisando escrever cavalo.